Que é isso que é pensar a alma, né? É pensar que nós somos dois. Vários. Então, Voltaire nega essas quimeras, esses romances do Descartes, como a concepção dos animais-máquina, e até mesmo a distinção substancial. Né? Voltaire chega a negar algumas vezes que possamos distinguir entre uma substância material, corpo, e outra substância imaterial, que seria res cogitans, né? O pensamento. Tudo bem? Alô? Tudo bem? Então, espero que seja relativamente claro essa oposição que o Voltaire opera entre o Descartes e o Locke. Né? Entre a filosofia inglesa, de um lado, Locke, Newton, mas também Bacon, também Galileu e Torricelli na Itália. Esses são a filosofia experimental, né? Que dão ênfase à experiência. Esses são o que Voltaire chama da sã filosofia. E tem os filósofos de sistema, que fazem castelos no ar, diz Voltaire. Descartes, Malebranche, Schneider. Importante. Ele considera que são muito importantes. Né? Mas em seus âmbitos. Descartes é importante para geometria, e assim vai, para regrar o pensamento, mas em física, né? Basta ler lá o Le Monde, diz Voltaire, são romances. Ora, o curioso é que aí nós estamos vendo operar uma valorização da história no seu primeiro sentido. Certo? A história como observação. Mas se nós seguimos a oposição que Voltaire opera entre Locke e Newton de um lado e Descartes e Malebranche de outro, nós vamos dizer que ele complementa essa distinção, essa oposição, com outros aspectos que nos encaminham ao segundo ponto, ao segundo sentido de história. História como relação com o passado e com os costumes. Ora, a oposição entre a filosofia inglesa, a filosofia experimental, que Voltaire chama de sã filosofia, e a filosofia de sistema, a filosofia dos romances, o procedimento a priori em filosofia, não é elaborada somente com os elementos que eu disse até agora. Voltaire complementa essa oposição com outros elementos que vão nos encaminhar ao segundo sentido de história. História é compreendida como relação com o passado e com o seu tempo. Basta considerar, por exemplo, a metáfora, e Voltaire explora isso, a metáfora do conhecimento em Descartes e Locke. Com que tipo de trabalho o Descartes e o Locke comparam o trabalho do filósofo? O Descartes, vocês devem saber, ali no discurso do método, mas também na regra para a direção do espírito e em outras passagens, faz uma comparação, sugere uma comparação do trabalho do filósofo com o que nós podemos chamar de arquiteto-engenheiro. O filósofo é um arquiteto-engenheiro. Né? Lembra? A filosofia é uma cidade, né, que precisa ser reconstruída, e que é melhor que ela seja reconstruída por um homem só, porque as cidades construídas por um homem só são mais bem ordenadas do que aquelas construídas por vários homens, com mãos diferentes, que colocaram tijolos com objetivos diferentes. Estou parafraseando. Tá certo? Então, a metáfora do filósofo para o Descartes é do engenheiro arquiteto, que reconstrói toda a cidade do saber, das bases à cobertura. Né? Todo o edifício é organizado por um homem só. É curioso, é claro que o Descartes não era tonto, ele sabia que reconstruir esse edifício não é possível por um homem só. Né? Mas, de direito, é possível. De fato, não. O sujeito morre antes de terminar. Mas, de direito, se ele tivesse mais tempo de vida, ele faria tudo. E assim seria melhor. Tá certo? Assim seria melhor. A concepção da filosofia é a concepção de um saber isolado, tá? Que o Voltaire e os homens dos 18 vão chamar de filosofia de gabinete. O sujeito que deduz o mundo lá no seu Rob deixando, lá na frente da lareira. Né? Qual que é a metáfora do filósofo para o Locke? A metáfora do Locke, ele chama o filósofo de under-laborer. O termo é under-laborer, é operário, é trabalhador baixo, vamos dizer.
Tem um colega que costuma dizer que para o Locke o filósofo é o lixeiro do saber. Por quê? Porque o Locke diz isso. O filósofo limpa o terreno para que outros venham e construam o edifício do saber. Olha que curioso. A metáfora também é da construção. Só que o filósofo não é o arquiteto engenheiro que faz tudo. E o Locke complementa. Numa época em que existem homens como Huygens e Newton, já é tarefa boa ser o que limpa o terreno para que esses sujeitos construam um edifício do saber. Então a filosofia já não tem mais a pretensão do Locke de estabelecer um saber, vamos dizer, positivo sobre o mundo nesse sentido, de fazer descobertas, descobrir o mundo, vamos dizer assim, de se confundir,